Sejam muito bem-vindos ao 13º episódio do Pode Ser Original. Sou Vivian Pádua, host desse canal e psicóloga. Atuo com potência relacional feminina e hoje nós vamos trazer um tema que é super importante: o abraço que salva, a importância da amizade nos momentos difíceis. Antes de apresentar as 3 mulheres potentes que participarão dessa conversa, eu peço que vocês assinem o canal, curtam, compartilhem, porque essa é uma forma que vocês têm de nos ajudar a patrocinar conteúdos tão importantes para as nossas vidas. Eu tenho a honra de ter aqui comigo hoje essas 3 mulheres, como eu falei, mulheres potentes, mulheres que têm uma bagagem imensa de vida. E eu agradeço muito, eu admiro e amo muito vocês. Obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada pelo sim de vocês, porque hoje essa conversa vai ser muito importante. Tá? E a gente que agradece também. O convite, de estarmos aqui com Eu você. estou muito grata por estar aqui nesse projeto incrível e ao lado de mulheres que são tão queridas e que eu admiro muito. Isso é tão importante. A gente precisa se fortalecer. Sim. Cada um com a sua potência. Temos aqui hoje Verônica Rebelo, modelo, e ela vai contar daqui a pouquinho um pouco da história dela. Muito interessante, por sinal. Tenho aqui também a minha mana gêmea, Gisele Barros, que também tem uma história muito bonita, uma história que as pessoas vão se identificar muito, tem muita bagagem também. Soraya Sali, outra amiga muito preciosa também, com uma vida inspiradora. Inspiradora. Obrigada. E aquela amiga também dos momentos, ela sempre fala, né? Eu sou amiga do momento das tempestades. Os momentos bons, não. Sou mais da tempestade. Que não seja dos momentos bons, mas eu cresço como amiga nos momentos difíceis. É verdade, é verdade. E aqui cada uma vai falar um pouquinho dessa história. Eu peço que vocês se apresentem, falando um pouco, assim, o que vocês acham sobre o tema, o que significa esse tema para vocês e alguma palavra que defina amizade, para a gente poder começar. Eu queria que cada uma falasse para depois a gente começar com algumas perguntinhas e a gente vai debater alguns temas que são importantes. Pode começar? Pode. Eu acho que a amizade é um dos sentimentos mais importantes. Não sei nem se é sentimento, mas é muito importante na nossa vida, principalmente nos momentos difíceis, você ter alguém que te ampare, que te sustente. Eu posso até dizer isso, não sei se eu deveria já adiantar agora falando. Há 15 dias atrás passei por um momento onde, se não fosse você e você, Gisele, o meu mundo tinha desabado. Mas, ao mesmo tempo, na semana passada, eu questionei sobre a amizade com a minha filha. Minha filha, eu acho que não tem mais amigo. Mas aí, de uma maneira um pouco difícil, Deus me mostrou que ainda existem pessoas como vocês. Então, a amizade hoje é um privilégio você poder dizer, são minhas amigas, são meus amigos. Porque é muito difícil hoje em dia, onde é um mundo completamente egoísta, onde a falta de amor ao próximo não existe mais. Então, no momento difícil, você ser olhada, porque eu não comentei nada com você, quando ela chegou até mim e falou, o que está acontecendo? Então, isso é uma intimidade, é um amor, né, dentro de uma amizade muito grande que é muito importante. Porque se naquele momento meu, se eu não tivesse a Gisele e a Vivi, eu não sei o que seria de mim. Então, a amizade, hoje em dia, ter amigos é um privilégio. E é muito bom. É muito bom saber que você pode contar nos momentos difíceis, né? Como eu falei, eu cresço como amiga no momento difícil. Porque você compartilhar os momentos bons, você compartilhar um almoço, você compartilhar uma festa é delicioso. Você compartilhar ao lado de alguém num momento muito difícil, e essa troca existe muito entre mim e a Vivi, né? A gente tem isso, foi em questão da minha mãe, do pai dela, a gente se sustentando com as nossas tristezas, mas nos fortalecendo, porque era tão verdadeiro, porque até na amizade tem que ter um amor muito verdadeiro, porque se não for verdadeiro, não sustenta. Por isso que esse tema é tão relevante e pertinente, né? Porque a gente precisa passar para as pessoas o quanto é importante esse acolhimento. A palavra para mim é essa. A amizade tem que ter essa coisa do acolher. Costumo dizer que existe amigo da farra, que está aí para tomar cervejinha. Tem aquela amiga que vai para sair com você para ir comprar roupa,
E tem aquela amiga que quando você tá triste, ela tá ali. Que é nessa hora que quando você tá triste, chateada, que os outros amigos, mete o pé. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. E aí fica só mesmo aqueles que você sabe que estão ali para te escutar, para te estender a mão, te pegar, te dar um abraço, te acolher. A palavra é isso. Para mim, amizade, a amizade que vem daqui de dentro é aquela amizade que te acolhe. Verdade. Nos momentos que você mais precisa. E eu falei, eu me sentia muito honrada, muito feliz de estar aqui, porque realmente eu me sinto entre amigas. Não é verdade? Aqui eu sei que eu vou poder falar com muita espontaneidade, muita naturalidade, porque aqui eu tô entre amigas. E isso é especial. Isso é muito especial. Nos sentimos, né? Houve uma conexão. Construído. A amizade, para mim, é a família que o coração escolhe. Exatamente isso. Nós nascemos já com uma família. E Deus nos coloca ali à prova da vida. Biológico. Mas as amigas é o nosso coração, que ele gera uma conexão espontânea. É verdade. Às vezes a gente convive com uma pessoa por anos, mas você não consegue gerar aquele sentimento genuíno, como você às vezes encontra alguém, de repente, na sua vida, e há uma identificação espontânea. Então é o coração. É verdade. Isso é bíblico. Existem amigos mais chegados que irmãos. Mas aí eu acho até que para ser amigo tem que ter uma química. A química é muito importante. Que aconteceu entre nós. Verdade. Né? Com certeza. E isso é um privilégio para poucos. É um privilégio. Essa é a palavra, Soraya. Para poucos. As identificações são coisas muito raras. Vou dar um exemplo aqui, né, de uma pessoa que pratica alguma coisa, muita seriedade, um esporte. De repente, essa pessoa, porque está naquele mundo, naquele universo, tendo uma vida mais de repente ela vai se encontrar com os amigos, você quer uma mala, você não come mais não sei o quê, você não bebe mais uma cerveja. Quer dizer, então, que amizades são essas? Que eu acho que tem que haver a identificação, e mesmo que não haja a igualdade, eu acho que a força, poxa, que legal, Entender o tô propósito. feliz por você. Pô, você tá cheio de foco, cheia de objetivo. Então, tá com propósito. Né? Com propósito, Que muito legal. legal. Quer dizer, então a gente tem que... São pequenas coisas que a gente vai observando, né? Infelizmente, também vou falar, eu acho que a gente observa mais e entende mais quando a gente já tem mais idade. Quando a gente é jovem, a gente cai em muitos contos das amigas que não eram amigas. E tem a questão da energia também. Também. As energias, elas se entrelaçam. Né? Quando eu conheci a Vivi, foi uma química instantânea. Mas houve também uma energia, sabe, entre nós, assim. Quando a gente se abraça, quando a gente se olha. Eu já sei, em tão pouco tempo, quando a Vivi não está bem, quando ela está bem. Eu sinto a Gisele. Então, assim, tem também esse fator da energia que ela se completa nessa conexão. Porque é só de olhar, né? A gente olha a outra. Lembra aquele dia na aula também, né? A gente iguais. se olha e... Exato. Nem sempre somos iguais, né? Às vezes cada um sempre tem o somos seu diferentes. temperamento. Todos nós somos Tem amigas que se parecem, como vocês duas, manas gêmeas. Tem amigas que não se parecem, mas se complementam. Né? Então é isso. Nós três aqui convivemos há 10 anos. E essa coisa de energia, eu sou uma pessoa que sinto energia longe. É verdade. Ela é um termômetro. É verdade. É verdade. Eu sinto a energia longe. E aquela coisa de... Eu acho que porque nós somos tão diferentes, eu sou muito parecida com a Gigi, acho que daí que veio a nossa química. Mas eu acho que o que fortalece tudo, para mim é o amor, não tem jeito. É o amor, é você ter um amigo sem interesse do que ele tem, do que ele é gostar da pessoa dele. Isso é muito... E a nossa química é essa, no olhar. Nesse dia que eu precisei, eu não pedi a ela, não falei, ela chegou até mim e falou, você não está bem.
E aí, vamos tomar um café? Eu insisti em não tomar o café. E ela percebeu que eu não estava bem, e insistiu, me encontra comigo lá no Café do Padre. E eu não tinha falado com a Gisele. Aí eu fui pro Café do Padre, sentei, aí ela chegou com a Gisele, aquilo foi para mim, ela achou que eu talvez não gostasse, ela não tem noção. Ou foi importante as duas, porque as duas seguraram minha mão com tanta intensidade, com tanta verdade, tanto querer meu bem, a Gi perguntou, ai meu Deus, será que ela quer que eu vá? Eu não sei se ela quer que eu vá. Que é a energia dela. Mas uma coisa muito legal, porque ela falou assim, se eu não quisesse, eu falaria. Porque amizade é isso. Não é pra ficar com mimimi, com dói. Entre a gente que realmente E não você tem precisa- integridade, Não. né? E você precisa se preocupar com o seu comportamento, Já não é legal. se torna algo muito delicado que você tem que olhar para Já não é mais o natural, Porque né? não é Se você natural. tá cheio Não é dos dedos, já não é Exatamente. natural, já deixou de ser natural. Eu conheci a Vivi, eu malhava na Bodytech antes da pandemia, só que no horário da noite. E depois da pandemia, eu entrei com a minha filha, nós voltamos para o período da manhã. E uma das aulas, que até hoje é um desafio para mim, que é a aula da Simone, o STEP, e a Vivi, com essa generosidade natural que ela tem, ela percebia a minha dificuldade. E ela sempre muito solícita, muito generosa, Essa eu vivi. Muito carinhosa. carinhosa, me auxiliando como eu deveria fazer, e sempre assim, dessa forma cuidadosa. E a gente foi se aproximando, fomos ficando amigas, e quando eu faltava à academia, ela me mandava mensagem, ela faz isso até hoje. Amiga, tá tudo bem? Eu tô sentindo falta de você, eu tô com saudade. Gente, isso é cuidado. Isso é zelo com a amizade. Isso é você... É que nem uma plantinha. A gente coloca água todo dia para regar, para a plantinha crescer e ter vida. A amizade é assim. A gente tem que regar sempre. E esse papel, Vivi, tu faz com muita excelência. E você faz... regar e a as gente relações, se né? sinta especial na sua vida. E eu me sinto dessa forma. Mas vocês são muito especiais. Para mim, amizade tem uma palavra, né? Todo mundo falou de palavra ou de uma frase. Eu acho, para mim, essa palavra é fortíssima na minha vida, que é fidelidade. Exato. Eu acho que não existe lealdade, fidelidade. Eu acho que não existe nenhuma relação. Confiança. Quebrou a confiança. É a base de tudo. Então, eu Porque a gente se sente às vezes, né? Porque às vezes a gente é tão leal. Nós temos defeitos, tá? Claro. Trilhões de defeitos. Mas nós somos leais às pessoas. E quando a gente não recebe, realmente dá uma tirada no tapete. Você fala, opa, né? Peraí, deixa eu... Uma coisa é a pessoa ser diferente de você, pensar diferente. Você respeita o tempo dela, tudo bem. Mas estou falando de, sabe, de te dar uma puxada de tapete então, vou bonita. aproveitar o seu gancho. Que eu queria complementar. E Vivi falou, nem sempre nós somos iguais. Eu acho que nunca nós somos iguais. Uhum. Eu acho que nós somos seres muito únicos, Sem dúvida. né? Então, E é isso que faz com eu que com fique tão certeza forte. eu não sou igual a nenhuma de vocês e nem vocês são iguais a mim, porque nós somos únicos mesmo. O que eu acho que esse amor é realmente energético, é uma energia, aquela troca de energia, a lealdade. A gente sabe a quem a gente pode contar, a gente saber que, sabe, se eu contar alguma coisa para mim que é muito, muito lá do fundinho do meu coração e que eu sei que vai morrer ali, poxa, Isso não tem Como foi no ano que passado, preço, né? gente. A pessoa não vai Principalmente usar o que você disse contra você. contra você, que é o que mais Porque não quer o seu bem. acontece. Então, a amizade pode ser honesta, mas também pode ter muitas armadilhas. É querer o bem do Sim. próximo. Né? Então, a verdade é que, infelizmente, eu acho que a maturidade, a gente fica mais velha. Infelizmente. Mas eu acho que a maturidade traz uma coisa, uma carga tão boa em relação a você distinguir as coisas assim, que estão ao seu redor, ter uma visão mais seletiva. Mas eu falo assim, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje aos 30 anos. Eu queria mudar o jogo da minha vida. De fato, o que vocês falam faz todo um sentido. Às vezes, um desabafo hoje se torna uma arma amanhã. Com certeza. É isso. Mas eu acho que já vivi 90% muito das isso. vezes eu vivi muito isso.
Mas eu só fui enxergar com a idade. Eu hoje sou muito seletiva com quem eu quero estar, quem eu quero ao meu lado, quem eu quero que seja minha amiga e quem eu vou contar as minhas particularidades. Porque eu já contei várias vezes aquilo que você falou e virou uma arma contra mim. Então, eu acho que você tem muito a ver de caráter, índole. Eu sempre fui amiga de verdade. Sempre fui. E esperava do outro que fosse a mesma coisa. Mas já me decepcionei muito. Então, quando eu fiz 60 anos, eu falei, eu agora... Nem foi 60, em 2025 eu falei, a partir desse ano, eu quero selecionar quem eu quero conviver, quem eu quero estar ao lado. E aí você começa a observar muito mais as pessoas. Aí você sabe quem são as pessoas que vão estar verdadeiramente ao seu lado, quem são as pessoas que você pode confiar. E eu posso dizer, como eu acabei de comentar, há pouco, que eu comentei com a minha filha que eu não acreditava mais na amizade. Mas precisou passar por um momento muito ruim para mim, difícil, para eu saber que ainda tenho amigas, nesse momento, que Deus usa as pessoas certas nas horas certas. Então ele trouxe, ele a princípio botou a Vivi, que Vivi trouxe a Gisele. E aí a gente vê a importância de um amigo, porque ter amigo porque tem dinheiro, que te leva para andar de lancha, para casa de praia, isso é muito fácil. Não, eu acho que faz parte, é aquilo que eu te falei, a gente tem que só saber separar. O amigo que vai levar a gente para as festas, amigo? O amigo que vai levar a gente para o barzinho para beber, e o amigo que vai estar ali naquela hora. Então colega e amigo que vai estar comigo. Eu tenho meus colegas. Você se diverte. Porque a gente generaliza a palavra amigo. Não é amigo. A idade que você está falando, isso é muito comum na nossa idade. Porque quando a gente é jovem, a gente vive de forma muito impulsiva. Então, a gente quer pertencer a uma tribo, a um grupo. O jovem, ele quer ser igual. Então, ele faz tudo... Quer estar incluso. Exatamente, para ele sentir aquele sentimento de pertencimento. Maravilhoso. Só que Deus é tão sábio, como você já falou, e ele tinha que dar algo de valor pra gente. Porque a gente nasce, cresce, envelhece, e o nosso corpo, ele vai se modificando. Começam a surgir as rugas, começa a surgir a fragilidade do andar, mas a gente começa também a ter algo de muito valor, que é a maturidade. Mas não dizem que a vida é uma escola? Então, é essa maturidade que faz com que a gente passe a olhar as coisas de forma diferente. Hoje, uma mulher de 50 mais, 60 mais, ela não tem tanta necessidade de se sentir pertencente. Ela passa a sentir vontade de ser ela. Porque a gente vê até onde a gente pode ir. É verdade. Mas no começo... Eu acho assim, aqui eu não caibo aqui, que é inclusive uma pergunta que tem aqui para a gente conversar, que é exatamente isso. Quantas vezes nós precisamos nos encolher para caber nos relacionamentos? Eu levei uma vida me encolhendo para caber nas relações, né? Exatamente. Nas relações. Relações, relacionamentos. De amigos. A palavra, querendo ser. Não, relacionamento com aceita, qualquer pessoa. Querendo ser aceita. E quando eu não fazia parte daquilo, eu sofria. Uhum. Eu sofria. Se eu não estava pertencente em alguma coisa que estivesse ao meu redor, E que estivesse me fazia agradando. sofrer. Uhum. Hoje ao contrário, hoje em dia, aonde eu vejo que eu não sou tão querida, não faço nem questão de estar. A verdade é essa. Eu acho que eu, Soraya, preciso nesse exato momento da minha vida de filtro. Porque eu não estava filtrando nada. É verdade. É o contrário da Vivi. A Vivi tem todo aquele cuidado. Uma vez na sala de aula, eu falei: ô, Vivi, vamos se entender o que está acontecendo, está atrapalhando. Isso. É uma situação tão hilária. Ela consegue quebrar a minha falta de filtro com a delicadeza dela. Entendeu? Aí outro dia eu falei: não, Vivi, saco cheio, mas eu agora estou entendendo que 1, 2,
é necessidade, pode contar. Olha aquele momento, meu Deus, não, ela é Não, demitida. Soraya me demitiu. Posso retornar para o meu cargo? ela consegue, vamos dizer assim, agregar em uma só pessoa todo tipo de, como dizer, sentimento que eu posso usar. Me corrige, eu acho que lá viver a gente encontra tudo. Tantas qualidades. Qualidades. Ela é assim, uma pessoa, não querendo muito enaltecer, não. Não, mas não é. Eu não É muito difícil. Eu não sou puxar saco, não sou nada, mas eu... Sem que a gente enalteça você. Não, mas Não é algo que a gente é a habilidade que você vai lidar com as vai pessoas. desenvolvendo ao longo da vida. Não é algo que a gente queira te engrandecer ao excesso. Mas, de fato, ela tem uma fala igual a da Gi, igual a minha. Nós temos a mesma fala. Isso é muito E legal. outras pessoas que eu convivo na academia te olham da mesma forma. Porque você é assim. É a sua natureza, é o seu trabalho como profissional. Né? A psicóloga, parece que ela exercita Isso é muito legal que você está falando. de saber como lidar em situações delicadas. Eu trabalhei muito tempo com atendimento. Muito tempo com atendimento, de treinamento. Então, assim, isso ajuda, vai ajudando a gente. Por isso que a gente tem que ser grato por tudo que a gente passa. É verdade, tudo. Porque tudo é uma aprendizagem. Eu já trabalhei com... Gente, acho que eu já trabalhei com tudo. Voltando a essa palavrinha, né, tão pertencente. Faz parte também do nosso universo. A Vivi falou, poxa, eu me sinto acarinhada, né? Quando dão a falta dela, ou percebe, e é verdade. Eu vou falar, tá? Eu já virei patrimônio daquela academia, né? Na fila da frente. Então, eu acho incrível, gente. Eu me sinto assim, muito, muito amada, principalmente pelas mais próximas. Porque não há um dia que, se acontecer, que é muito difícil eu faltar, mas se acontecer eu faltar, que não vão me perguntar se aconteceu alguma coisa comigo, se eu estou bem. Quer dizer, isso de fato, é um carinho. Mas não tem uma música que diz, naquela mesa tá faltando ele. Quando ela sai, que eu olho pro colchão do lado, eu sinto falta dela. Aí quando ela não vem, que eu olho pro lado de Simone, que eu não a vejo, eu sinto falta dela. Isso. A gente passa, mas só que eu não manifesto isso, né? É manifesto dentro de mim. Mas, por exemplo, quando ela diz assim, vou viajar. Caraca, aquilo entrou em mim como, não que eu não quisesse que ela fosse viajar, eu queria muito, e quero, mas eu sinto a falta dela. E aí, logo em seguida, vem essa falar que vai viajar. Eu falei, pô, vou ficar com as duas. Mas eu não falei para as duas, mas no meu coração foi esse o sentimento que me deu. Mas ao mesmo tempo, eu fico, porque quando você ama no sentido mesmo, né? É um amigo, ou que seja alguém, você quer a felicidade daquela pessoa. Eu elogio, tá linda. Não estou dizendo elogio que tá linda, porque está linda, como eu falei para você, você está linda de preto. É sincero, porque hoje eu acho que as maiores competidoras das mulheres são as próprias mulheres. Sempre foram. É uma coisa horrível. Eles vão ter mais unidos. Eu acho que melhorou um pouco. Mas sempre foi. Mas ainda sempre existe foi houve essa competição entre as mulheres. Isso é muito lamentável, muito Na triste. verdade, as mulheres eram mais unidas, depois isso foi se perdendo, e agora está existindo um movimento para isso retornar. Porque quando nós Eu não estamos vivi essas juntas, mulheres unidas. Hoje em dia, antigamente era a avó junto com a mãe, as mulheres se ajudavam. sim, as mulheres da família, Hoje em dia, as amigas, Mas se as ajudavam amigas na não se área ajudavam. doméstica muito. Com os é. filhos. Não, eu vou fazer desculpa aqui um comentário. Uhum. Eu sou família libanesa e a gente é assim, briga, Mas sim, mas se precisar a gente se une e vira uma só. isso. Então, é isso que é amizade. Na hora ela vai fazer uma coisa que eu não vou gostar. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aquilo esfriar dentro de mim e vou chegar e vou falar, porque amizade é isso. Exatamente. Então, o que existia e que ainda existe muito, eu acho que com a nossa idade a gente consegue ter essa percepção muito melhor, era a competição. Uhum. Hoje a própria internet fez isso. Quando ela, entendeu? Lança, bolsa tal, isso tal, e o outro não pode. Então ela criou isso. Mas é porque a minha família
quando a minha mãe esteve doente, você mais do que ninguém sabe disso, adoeceu a família inteira. Então era um desentendimento absurdo entre mim e as minhas irmãs. Mas, quando o amor, porque tem irmãos que não se falam, que não se dão. Quando o amor é verdadeiro em todos os sentidos, a minha mãe se foi 15 dias antes dela e ela me chamou e falou assim, vou dizer o que é o amor, né? A amizade é exatamente isso. Filha, eu sei tudo que a sua irmã fez, mas ela é minha filha, você não abandona a minha irmã, a minha filha. E aí ela falou assim, e a minha irmã, a irmã dela, que ela não se falava porque a irmã meio biruta, você não abandona a minha irmã. E parecia que ela estava já vendo lá na frente que as duas iam precisar muito de mim. Então, meu marido só falava assim, faça a sua parte, deixa delas. Quando a minha mãe se foi, aquele amor foi tão grande que hoje, quando nós estamos nós três, não vou falar a idade, senão a Rosana vai me matar, quando nós estamos nós três juntas, é como se fossem 3 crianças de 10 anos. Então, o amor, ele tem esse poder, quando ele é verdadeiro. Então, ele é na amizade, ele é entre irmãos. É isso aí, eu acho. Mas entendeu? Essa rivalidade feminina, ela é historicamente e culturalmente colocada desde que nós somos crianças. Entendeu? A gente já cresce a criança competindo com outra criança. Quer ver, na época, hoje em dia não tem mais isso. Quando a gente se torna adolescente, aí a gente vai na época eu falava baile, né? Balada. A gente ficava aquela rodinha de amigas esperando um rapaz tirar para dançar música lenta. Minha filha uma vez... Regatas. Você chegou a regatas? Imaginar vocês dançando música lenta. A gente dançava muito. Um rapaz, às vezes, ia paquerar, né? Quando saía, quem estava mais bonita? Então, já é cultural, infelizmente. E hoje ainda se alimenta muito isso, porque se nós nos unirmos de fato, se a mulher entender que ela se unindo, conquistamos o mundo. Tudo, exatamente. É uma força. É uma força muito grande. A gente sabe. Mas o patriarcado, que é uma palavra que eu nem curto muito, mas é o patriarcado, né? Mesmo. Não tem outra palavra. Mina, não é somente nós, em família, ou em amigas do nosso convívio de rotina, não. É a sociedade. Porque é necessário te deixar minada nas suas forças. Exatamente. Porque se houver um estímulo da nossa união, o patriarcado vai ter problema. Vai ter muito problema. Mas já está tendo, né, gente? Já está tendo. Muitas manifestações na internet, muitas manifestações, inclusive de homens, já estão preocupados com essa potência das mulheres de nós, mulheres, eles já estão se manifestando nas redes, entendeu? Então já está acontecendo essa colisão aí do patriarcado com nós. Deixando claro que a gente não está falando aqui de movimento feminista. Não, de forma alguma. Não, né? Só para não é isso. A gente só não quer, a gente não quer mais ser manipuladas, né? Exatamente. Marionetes, exatamente. Coisa que eu fui por muitos anos na minha vida, entendeu? E fui mesmo. E o que porque aconteceu? A gente não sente no momento que a gente está vivendo aquilo, você não percebe que você está sendo manipulada. Mas ao sair daquilo, a relação você vê claramente que você vivia uma relação de manipulação. Na hora você não vê. Não é abusiva de agressões. Não falar, mas não deixa de ter. A pessoa que fala assim, você vai ao shopping? Hoje eu vou chegar cedo em casa, amor. Eu posso ir no shopping com você. Não se cansa. Você não precisa ir sozinho. Eu te faço companhia. Mas quando você está naquele movimento é difícil. Fazer as coisas sozinha. Quando ele dizia assim, você vai a tal lugar, mas eu não quero ir. Eu falei, então, você não quer um direito seu, mas eu quero ir, eu vou. A minha mãe ensinou sempre muito isso. Nós nunca fomos submissa a nada. A nada. Não, nenhuma. Não quer ir, eu tô indo.
eu sabia que eu queria ir, mas eu não vou. Então, sinto muito, mas eu não vou. perdia. Não. Eu cedi tantas Não vezes. perdia mesmo. Nunca abri mão. Relacionamento. A vontade é dele, não é minha. Mas E não vou nem dizer que eu não mas o sei que acontece? No caso, ela radical. estava sendo extremamente, não porque você estivesse sendo maltratada, ela estava sendo extremamente bem tratada. Bem Quando Mas- você está naquele meio ali, o que você vai Mas ter? essa relação abusiva é isso. Você sabe qual é o perigo? Você perde a sua Identidade. identidade. Daquilo que é isso. Sai daquilo ali, você fala, gente, Quem sou eu? como disse Vivi, não era uma situação de maus-tratos, era um Não, Tão bem exato. tratada Você que o outro te coloca Você na fica posição confusa. que confusa. Fica confusa. você mas na verdade tem essa manipulação. Também tem. Sim. Muito, Tem. muito. E você entrou, Vivi, falando sobre a potência da mulher. E é isso. A gente tem que olhar para dentro, entender que somos potentes, sim. A gente só consegue nos fortalecer, nos unirmos, quando a gente entender que de fato somos potentes, somos mulheres de fibra. A mulher, ela por si só, ela já tem uma natureza vibrante, é nato. As pessoas da sociedade tentam cortar e podar isso. Mas nós já nascemos com essa natureza de mulheres fortes, de mulheres potentes. Mas, assim como a experiência da Gi, a pessoa, ela te manipula para ela podar. A mulher, ela não vem... Se isso fosse descoberto, não é para competir, é para se complementar. E isso não é só na Essa amizade. troca é de tudo. experiências e de vivências, você às vezes cita um pedacinho pequeno da sua história e sem querer você está ajudando aquela mulher que está te escutando Exatamente. e que também está vivendo aquilo, mas não sabe o que fazer. E aí você conta um pedacinho de nada da sua história, vê como que As terminou, histórias, elas né? transformam. E a pessoa, você ajuda sem nem saber que está ajudando, Você acende entendeu? uma luz. E isso acontece muito comigo. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas e acham assim, nossa, você me falou umas coisas que eu estava precisando escutar. Isso é uma coisa que acontece muito comigo na minha vida. E eu me sinto gratificada, porque eu sou uma pessoa tão grata a Deus, tão grata a todas as pessoas que me estenderam a mão no momento que eu mais precisei. Então, quando eu sinto que eu estou colaborando, pode ser com o que for, mas ajudando alguém de alguma forma, eu fico muito feliz. Isso é muito bom. grata. E entrando um pouquinho, aproveitando o gancho, Aprofundando. para aproveitar o gancho, isso é muito legal. O que aconteceu, já que você entrou nesse assunto, quando roubaram a sua identidade, você passou por um processo ruim Isso. e apareceu uma amiga, não foi? Que Isso. Não apareceu. a Eu tive mais de uma mão, na teve verdade. mais, mas eu lembro que você me falou de uma, por exemplo, Dessa que marca Isso. nesses momentos, Isso. Então, que é o processo de depressão também. eu tive uma depressão muito profunda, porque eu entrei numa situação de justiça que aquilo realmente acabou comigo mesmo. Desgaste. Eu ainda fiquei, depois que eu fiquei boa, que não foi uma coisa, eu me restabeleci, segundo o meu médico, muito bem, para o quadro que eu cheguei, muito bem, muito rápido, porque ele diz que aquele quadro que eu estive, naquele lugar que eu estive, poucas pessoas às vezes nem voltam, né? Uhum. Por isso que eu sou tão grata. Eu sou uma pessoa de uma gratidão assim, e sou de fé. E eu tenho Outro um grande amigo na minha vida que é realmente Deus, é o meu grande amigo, está sempre comigo. Eu costumo dizer que ele me bota no colo todos os dias. Eu já te falei isso algumas vezes. É lindo. Ele todos os dias me bota no colo. E nesse momento, o meu médico falou para mim assim, você precisa fazer... Eu sou professora de educação física, mas afastada há muitos anos. Exerci pouco tempo da profissão. E nessa época que eu tive esse problema, eu não estava fazendo nada. E meu médico chegou para mim e falou assim, você precisa voltar a praticar atividade física. Isso é um remédio que eu estou te passando. Imagina você, como dizia a minha amiga, de olhar para você, você estava com aquele olho de tubarão. Não estava olhando para ninguém nem para nada, estava só ali de olho aberto. Coisa horrível, né? E aí
eu me matriculei na academia, mas era complicado. Uhum. Era muito difícil. Você em depressão, você acordar, botar uma roupa de ginástica e ir pra academia. A gente sem ter nada, já, né? Quando a gente fala, eu vou, mas eu vou arrastada, quem não gosta. Mas eu tive essa pessoa, que foi a minha comadre, inclusive, que ela chegava na minha casa 7 horas da manhã, todo dia tocava a campainha. Aí eu lá abria a porta. Aí quando eu abria a porta, ela, você ainda está de camisola? Aí eu falava, eu não vou hoje não. Ela falava assim, vai sim. Eu vou sentar aqui no seu sofá e só vou levantar quando você estiver pronta. Isso é muito legal. Vai. E realmente, vou falar para você, comecei a frequentar, isso era todos os dias, 7 horas da manhã. Quer dizer, se eu disser para você que essa pessoa não pegou minha mão, voltar a praticar minhas atividades físicas e poder ir recuperando mais rapidamente daquele processo que eu estava vivendo, eu vou estar mentindo. Isso foi muito importante. Muito. Porque depois de eu sozinha, provavelmente eu não ia sozinha. Não ia pagar a academia e não ia frequentar. E olha a diferença. Né? Quando a gente passa pelo processo de depressão, é diferente chegar assim, reage. Você não pode ficar assim, não. Sabe? Vamos levantar. Não é isso. Não é. Eu só vou sair, eu vou esperar. Só vou sair daqui quando você trocar de roupa. Eu trouxe muito comida para muito você. acolhimento. O que eu acho que Pode as ficar calada, pessoas ficar perto. Tive muito acolhimento Normal. da minha família também. Isso é muito talvez importante também. as pessoas só não saibam como agir. Mas tem casos que as pessoas querem dar uma solução. Você tá com a depressão e a pessoa vem com várias soluções para você identificar. E é tão importante quando você não está bem, a pessoa só ouvir. Ela se fazer presente. Ela está ali do lado. Às vezes a mão aqui, ó. Às vezes, Não precisa nem falar. Não. Geralmente quem está nesse quadro, ela só quer se sentir segura para dividir com alguém aquela dor. Só que o outro, muitas vezes, na intenção de ajudar, mas sem compreender o processo, ele quer fazer isso que você acabou de falar. É isso, assim. E quer buscar de uma forma que ele acredita que seja melhor. Ou que ela acredita que seja melhor. Né? Eu vou citar um exemplo. Eu também passei a depressão, assim como a Gi. No meu caso, pela perda da minha primeira filha, a Nicole. Eu passei por isso por muitos anos. E o meu marido, que é um homem que me ama muito, meu melhor amigo, meu parceiro de vida, uma pessoa assim de uma generosidade ímpar. Ele, para me ajudar, por exemplo, e para ele estava me ajudando, eu ficava num quarto escuro o dia inteiro. O mesmo moletom, conjunto de moletom preto todos os dias. E ali eu acordava, eu dormia, e ele carinhosamente ligava o ar, fechava a cortina, deixava tudo escurinho e falava assim para minha filha, olha, sua mãe está dormindo, vamos deixar ela dormir. E eu fui ficando. Horrível, né, gente? Deve ser horrível, depressão. E eu fui ficando cada vez mais naquela solidão ali. Fiquei muito sozinha, né? Porque eu tinha ele, a minha filha, e ele sempre com muita atenção. Só que a minha filha, aí o lado mãe, que começou a me ajudar. Eu pensei, nossa, mas eu preciso levar para a escola, eu preciso fazer... O lado mãe fez eu sair rapidamente. Foi a da minha maternidade depressão, que me porque ajudou. eu entendia, eu levava muito a sério o meu tratamento, levava muito a sério a minha medicação, levava muito a sério essa questão de eu tenho que ficar boa para as minhas filhas. Era exatamente isso. Eu tinha que ficar boa. E por isso que eu surpreendi meu médico que falou, gente, aonde você esteve, você saiu rápido demais. Você é minha... Ele falava, agora eu não me lembro, já tem muitos anos isso. Ele falava que eu era a cliente modelo dele. Referência dele. Porque o tratamento dele foi muito eficaz. Não teve, vamos mudar de remédio? Vamos... Não, foi aquele e eu fiquei boa, ponto. Mas a minha vontade de ficar boa, com certeza, contribuiu Foi esse muito. momento que eu queria ficar boa para as minhas filhas. Por minha, assim, no meu caso, a minha filha, a caçula,
foi o meu alicerce e a minha força para eu superar. E o meu marido, que depois foi entendendo. Conforme eu fui melhorando, eu fui explicando para ele. Eu sei que você faz isso com todo o amor do mundo. Eu vejo isso, eu sinto o seu amor. Mas eu preciso que você me ajude a sair do quarto. E assim ele fez. Que bom. E assim, os dois... Você não saía do quarto? Não. Só Sério? para as atividades necessárias da minha filha. E aí... Isso que você está falando é muito dois- importante. O que é importante você fala? Desculpa, só Sim, claro. dizer porque faz parte. O que é importante que você diga para as pessoas, né? Para as pessoas que estão te ajudando. Vai, Sim. desculpa, continua. Eu acho que você tem que buscar exatamente isso, um estímulo. Né? A depressão, ela afeta a gente de várias formas. Você não se pertence mais. Exatamente. E é muito difícil você sair sozinho. Eu não fui a médico na época, eu depois fiz terapia, mas na época não. E eu consegui sair sozinha, mas sozinha porque eu tinha essa rede de apoio do meu marido e da minha filha. Então, o amor deles, o carinho deles, eles começaram a me resgatar e eu voltar a me olhar. Porque eu já não me cuidava mais, eu já não me olhava mais. Eu passei a viver a vida da minha filha, esse foi o meu estímulo, porque Com certeza. eu falei antes de começar o podcast com a Soraya, e o que me sustentou viva foi porque eu entendi em algum momento que eu fui mãe de 2 filhas. Então, uma filha minha, Mas o foi. destino dela era partir cedo. Mas eu tinha uma outra filha que era um bebê. Eu não podia ser só mãe da Nicole e fingir que eu não tinha a Julie e olhar só para minha dor. Isso é importantíssimo para o seu processo. Exato. E para você também que está ouvindo. É verdade. Quantas filhas você tem? Eu tenho 2. 2. Uma que não está mais aqui Sim. e outra que sim. Sim, a minha primeira filha eu perdi porque ela nasceu com uma doença rara chamada fibrose cística e eu já tinha a Julie, que era um bebê, e eu precisava cuidar da minha filha, né? Então a Julie ainda é muito dependente e eu perdi uma filha, mas a filha perdeu a irmã. Isso que eu ia falar agora. A minha filha E por um perdeu a tempo irmã. quase que a mãe, né? Um dia, com uma fono, porque a minha filha teve dificuldade na fala por conta de todo o processo, a minha força foi aí. Nesse dia, quando essa profissional falou assim para mim: Verônica, eu preciso conversar com você, algo que vai ser muito importante nesse seu processo de cura. Eu sei que você sofre, você é mãe, mas a Julie está sofrendo junto com você. Ela está sentindo a sua dor. E essa depressão já está chegando até ela. Foi onde sacudiu você. Exato. Foi aonde eu pensei, eu tenho que cuidar da minha filha. Eu sou mãe dela também. E aí, um dia, passou essa situação, a Julie virou para mim e falou assim: mãe, você não é mocinha? Eu falei assim, sou. Por que você não usa batom? Mocinha usa batom. Eu falei assim, é mesmo, mocinha usa batom, vou usar batom. Passou um tempo, ela: mãe, você ainda é mocinha, né? Eu falei, sou, minha filha. Você não tá usando bolsa, e mocinha usa bolsa. Eu falei, mesmo. Ela foi resgatando você. Ai, que E lindo. ela foi me resgatando. Deus é bom, né? É. Bom demais. Eu acho que a Soraya ainda há pouco falou sobre a amizade e o amor. É isso. O amor, ele é importante em todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Foi o amor da minha filha, do meu marido. O meu marido que começou a falar sobre a minha beleza, o quanto ele me achava bonita, o quanto ele me admirava. Então essas coisas foram me trazendo de volta, sabe? Entre várias outras coisas que um dia, quem sabe, eu posso Deixa eu falar. complementar uma coisa. Eu costumo dizer que o amor tem uma força tão grande, que ele consegue mudar o universo. E a gente está vivendo um momento muito crítico mundialmente por falta de amor. Não se tem mais amor ao próximo. Então, eu vou dizer assim, uma coisa muito rápida. Eu ali na Moreira César
Sou conhecida como a princesinha dos garis. Porque eles falam assim, Soraya, nós somos invisíveis. As pessoas passam, não olham. E aí, eu passo, a gente para, conversa, morro de rir. Se eu tô sentada com o Rosana na padaria, vem tomar café. Ah, não posso. Não pode, então a gente bota num copo de plástico, você vai... E aí eles falam, as pessoas não nos olham. E você passa aqui, e assim, e nem às vezes entende nada. Eu vou citar uma coisa muito rápida. Um dia eu descendo da casa da minha mãe doente, eu arrasada. Encontrei o Hélio na esquina, limpando a lixeira. Aí comecei a conversar com ele e falei assim, Soraya, ninguém entende nada. Uma mulher bonita, cheirosa, bem financeiramente na cabeça dele, para aqui na esquina para conversar com o gari. E aí eu falei para ele, desci agora, tão triste, eu tô tão triste com a doença da minha mãe. E ele, naquela simplicidade dele, é como se ele tivesse resgatado dentro de mim uma força que eu estava achando que eu não tinha mais. E aí eu falei para ele, olha só, nós só somos diferentes porque eu tenho uma situação financeira um pouquinho melhor do que a sua, mas nós não somos diferentes em nada. Então, o que você tem que entender, o que eu disse para ele, é que eu agora, no meu momento tão difícil, você que se julga um gari, que ninguém te olha, você não sabe o que o seu amor por mim fez comigo. E outra coisa, quando você pensar dessa maneira que você acha que é invisível porque é gari, pensa o seguinte, a gente só dá o que tem. Então, aquela pessoa que acha que você não é ninguém porque você é um gari, é porque ela é infeliz, embora com toda a situação financeira. Porque quando a gente é feliz, a gente passa felicidade. Quando a gente ama, passa o amor. Quando a gente não tem nada, não passa nada para o outro. Então, é o poder do amor. Se as pessoas conseguissem entender que todos nós, perante a Deus, somos iguais, nós teríamos um mundo muito melhor. Teríamos. E olha, eu vou contar um episódio aqui, que é sobre o amor, que não tem tantos anos atrás, mas, não sei, talvez uns 15 a 20 anos atrás, que não é tanta coisa para mim, que eu já tenho idade, que eu falei para a pessoa, tive um embate com a pessoa, porque eu falei que quem movia o mundo, para mim, era o amor. Claro. Para mim, quem move o mundo é o amor. Eu acho que todas nós aqui somos do amor. Sim. Mas sabe o que ele me respondeu? Ah, pelo amor de Deus, quem move o mundo primeiro é dinheiro, depois é o sexo. Nós tivemos uma briga. Não, mas isso... E aí hoje... O capitalismo, né? Por isso que o mundo está assim. Hoje, com um pouquinho mais de entendimento da vida, eu continuo sendo movida pelo amor. Acho que nós aqui somos movidos. Mas realmente o mundo, hoje, eu tenho quase certeza absoluta que não é movido pelo amor. Não. Era só uma ideia minha e eu levei muito a sério aquela discussão, que para mim realmente era o amor que movia o mundo, entendeu? Mas a gente sabe que, hoje eu sei que não é, mas na época eu discuti. E levando as pessoas à solidão. Pois é. Eu acho que levando, porque realmente não é o amor, mas é o amor. Mas eu acho que a falta do amor, gente. Não, é o amor. É o amor que move o mundo. As pessoas só que hoje carente de amor. Só que o que está sendo pregado está levando as pessoas por um caminho da autossuficiência, que a gente estava até conversando sobre isso. A autossuficiência demais resulta solidão. Nós precisamos dos outros. Eu acho que nós isso não significa que você não tenha, que você não tenha o seu jeito, né? Que nós não sejamos, esqueci a palavra agora, me ajuda, gente, que a gente falou autênticas, entendeu? Que nós não sejamos autênticas, que nós não acreditemos nas coisas, não é isso. Mas precisamos uns dos outros. E isso é comprovado. Quem seria um executivo se não tivesse a secretária que lembra, que faz a agenda, que lembra os... Seria de um médico se não tivesse a instrumentadora que passa os instrumentos. E assim é na vida. A gente está sempre precisando. Nós precisamos uns dos outros. Isso é muito importante para a nossa sobrevivência. Uma criança. As pessoas estão adoecendo porque estão querendo viver num mundo dentro de caixas, né? Estão vivendo... Eu acho que a internet veio para acabar com isso. Está todo mundo adoecendo. Todo mundo doente. Porque é uma coisa que eles pregam que não é, 90% não é a verdade do que eles vivem. Eles fazem ali representam um personagem
E aí, muitos deles que ganham muito dinheiro, mas vivem sozinhos. Exatamente. Solitários. Porque ficam Solitários. É porque o amor... E nem são felizes. Não, o amor não se compra. Não. Ou eu amo ou eu não amo. Isso, Exatamente. Ou eu te dou amor ou eu não te dou. Você não vai representar um amor para outra pessoa a vida Não. inteira. Não Um vai. dia a máscara Você não cai. consegue. Não, você não sustenta. E daí é que eu falo, Você não daí sustenta. essa importância da amizade, quando ela é verdadeira, quando as pessoas se amam, ela sustenta a vida inteira. Exatamente. Ela sustenta que uma amiga de verdade, né, eu não sou obrigada a concordar com o que ela acha e nem ela comigo. Mas uma amiga de verdade, eu costumo dizer assim, ela é minha amiga, né, tô achando que ela é minha amiga. Mas ela me fez uma coisa da qual eu não gostei. Aí eu penso, quem é a Vivi para mim? Não, Vivi é minha amiga. Então eu vou chegar até ela e falar, Vivi, eu não gostei disso, disso, disso. Quem é a Vivi? Um colega. Então eu nem falo mais nada, eu me afasto. Porque o que permanece Onde você vai é a gastar verdade, energia, né? é o amor. Entendeu? A amizade, em muitos momentos, ela é muito mais importante do que o dinheiro. Vale a pena? Vale a pena eu entrar nessa luta, nessa batalha, né? Vale a pena essa pessoa? Não vale, Senão eu não vou gastar energia. Exatamente, eu vou gastar energia com quem não vale a E tudo pena. também você pode falar tudo, depende da forma que se fala. Eu posso chegar para Vivi, como você Mas Vivi, se você falar da maneira errada, ela vai transformar isso da maneira certa. Não, não vou transformar nada. Eu vou respeitar o que Mas você consegue com a sua maneira, com a sua... Um simples coração vem dizer, tá errado, porque ela consegue quebrar. Eu te amo do jeito que você é. Só que ela é o cuidado. A gente pode falar o que a gente E aprende, cada uma a tem gente seu pode ponto expressar. forte, né? Mas eu faço parte de um grupo de amigas que nós nos conhecemos desde sempre. Uma delas, quando eu nasci, já existia. Então, somos amigas de toda uma vida. Todas nós temos temperamentos diferentes e fortes. Somos mulheres fortes, sabe? Mulheres de garra, que vai para a luta com coragem. Mas nós não brigamos. Eu não me lembro de ter tido uma única briga com essas amigas. Mas por quê? Mas também se brigasse, também não tinha problema. Não, sim. Que é o que outra entende. Mas só complemento. Depende do momento. É o respeito. É, respeito. Eu posso falar tudo para elas, mas com respeito, com carinho, com consideração. Com cuidado para não magoar. Cuidado, né? Eu acho que o que falta são as pessoas terem esse cuidado, sem filtro. A gente tem que ter filtro. É o que eu estou te falando. Ela fala o que ela bem entende. Por quê? Porque ela é inocente. Ela não sabe que uma fala dela pode machucar seu coração. Mas nós, adultos, nós temos experiência de vida e temos obrigação de nos preocupar com o outro. Porque uma fala minha, mal colocada, eu posso atingir o coração da Vivi, da Gi, o seu, Mas para machucar, sim. Esse você tem essa confiança de falar. Um dia eu entrei com meu marido para almoçar no restaurante. Não tem muito filtro, mas eu entendo muito bem. Aí entrei nesse restaurante e eu estava muito irritada. A atendente falou alguma coisa, eu fui grossa com ela. Fui grossa. Aí eu sentei à mesa. Quando ela passou, eu falei, vem cá um instantinho. Me desculpe. Eu descarreguei em você um problema meu, que você não tem nada a ver com isso, fui grossa com você. Me perdoa. Então, você tem que ter essa noção, cara, eu fui errada, eu magoei, vou lá, vou pedir desculpa. Vou pedir perdão. Isso é Vou pedir muito. Porque Soraya faz muito isso, acho muito legal. Todos nós temos nossos dias, nossos dias. Nós estamos passivos a erro. Acho que a gente precisa continuar esse bate-papo outro dia. Somos seres humanos. Exato, gente, nós somos falhos. É. Então, às vezes, como você falou, Importante, você não que a gente também dia, muda, né? E, mediante a isso, você não conseguiu dosar, né? Mas, gente, você voltar e pedir perdão é muito digno. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo comigo. Eu fui fui grossa com você. Me perdoa. Tem pessoas que erram e fica por isso Ainda dei um abraço nela, porque era o mínimo que eu tinha que fazer. Exato. Olha só, estamos chegando aí na reta final. Eu quero fazer mais uma pergunta para vocês, e aí depois a gente vai fechar com uma dinâmica, tá? Para as pessoas, para as mulheres, né?
estamos falando aqui de mulher para mulher, Marisa, feminino. não tem amigas, qual conselho vocês dariam? Procura uma amiga, que é muito importante. Tenta confiar em alguém, que é muito importante, mas com todo cuidado para saber quem é essa pessoa que você está indo buscar um abraço, um apoio. Sempre muito cuidado com quem você vai dividir o seu momento difícil. Porque às vezes é difícil para a gente, mas é felicidade para o outro. Então tenha sempre muito cuidado. Agora, viver sem um amigo também é muito ruim. Então, para fechar muito rápido, um dia eu estava trabalhando, entrei lá numa loucura. A primeira pessoa que eu liguei para pedir socorro foi Vivi. Falei, Vivi, não sei se você lembra, estou aqui trabalhando e pensando que tudo isso vai acabar, que a minha vida vai acabar, eu não vou ter mais meus amigos, eu não vou fazer mais as coisas que eu faço. Eu tô aqui entrando numa neura. Orientada. Primeira pessoa que eu procurei, então, a importância de um amigo, nossa, é assim uma coisa, mas saiba quem você vai escolher para ser seu amigo. Eu acho que não dá tempo, né? Se não tenha tempo. 100%, acho que a amizade é muito importante. É muito precioso você ter um amigo, né? Então, eu acho mesmo que a amizade a gente não procura, a gente encontra. Eu encontrei Soraya, eu encontrei você, eu encontrei... E agradecer a Deus por esse encontro. Né? E eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou muito conhecida pela alegria, né? Meu marido é que fala, sem ela, quando ela chega, ela muda tudo. Não, uma vez Soraya falou assim, ai, você chega, pra chegar, gente, ninguém meu marido fala isso. Malhota, eu não chego. É energia. Eu acho meu marido fala isso. É energia. Eu tenho essa... Eu vou lá no meio, E aí tem gente que fala, a festa assim, meu Deus, que ela é uma pessoa, meu marido é muito na dele. Aí teve um ano novo que ela não foi e falou, faltou Gisele. Pois é, então eu acho que acontece isso, né? Essa energia. E aí é que você vê também, porque essa mesma energia que atrai a gente, uma pessoa que não é muito sua amiga, essa energia vai incomodar. Muito. Tem, até hoje, né? Entendeu? Uma casa vai incomodar, vai tentar te excluir de alguma forma. Ou então vai falar assim, ela agora apareceu. De alguma forma, vai distorcer, vai tentar colocar de uma forma negativa, entendeu? Já é uma coisa que é muito natural. Já aconteceu uma vez, tá? Estávamos na fila. Não, vou falar. Estávamos na fila para entrar. De repente falaram o nome dela no aulão. Quem? De Gisele? Aí eu falei, gente, é que a gente estava vendo a lista, a gente estava lá para baixo. Aí a pessoa falou assim, deixa ela entrar. Ela fala alto demais. Nossa. Aí eu cheguei perto dela e falei, você tá falando da Gisele? Você falou? Deixa ela entrar. Falei, ela incomoda, né? Você falou. Você falou isso? Eu me contou isso. Ela incomoda, né? Porque qualquer resposta que ela me desse, ela incomoda sim. Falei, verdade. Incomoda, né? Você já Quem deu. não gosta do jeito dela. Já deu duplo sentido. E já deu duplo sentido. Tá olhando o outro lado, eu deixo de ir num aulão, numa data, todo mundo, vocês já devem ter cansado de ouvir no corredor. Gisele, como é que você me falta? Você faltou, você... A gente sente sua falta. Mas eu acho que o amigo é isso. Eu te falei que eu não estou vindo lá de uma vez. A pessoa precisa saber que você tá ali, ó. Aquela pessoa se sente incomodada. Claro. Entendeu? Mas então, é o que eu tô falando aí, que você tem que saber distinguir o joio do trigo. Gente, essa marcou. E assim, no meu caso, eu gosto de pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas. Mas se eu tivesse que falar para alguém que não tem amizade, não tem amigos, se sente mais solitária, em primeiro lugar, eu diria, você precisa abolir o preconceito. Porque às vezes você deixa de se aproximar do outro por questões suas de certos preconceitos. Isso é uma coisa que impede, às vezes, uma amizade. E se abra. Se você sofrer por algo que alguém te fez, você
deixa no seu coração aquela mensagem, aquela pessoa, perdoe. Se ela te feriu, perdoe. E siga em frente. Aquela amizade, você não precisa, para dar o perdão, estar convivendo. É um laço que se desfez. E você segue a sua vida, ela segue dela. Exatamente. Eu acho que as pessoas têm muita preocupação de criar um laço com alguém, aquela pessoa decepcionar, magoá-la e ela sofrer. A gente sofre o tempo inteiro. E aí não faz, Outra aí não coisa, faz, deixa de fazer. Só para complementar. E a gente tem que dar chance. Às vezes, a amizade surge de forma tão bonita, tão intensa, em pessoas que você nem imagina. Entendeu? Então, se abra mesmo. A vida está aí. Exatamente. A gente tem que viver. Precisa. E viver, Sem se você medo. vive com medo, com receio, com restrição, você não vive. Você para, Exato. ela esfreia. Se abra, deixa o outro mostrar quem ele é. Exatamente. Se ele mostrar e essa conexão gerar entre nós uma intimidade, um amor, um afeto, isso é maravilhoso. A vulnerabilidade é uma benção. Exato. Caso não, sigamos em caminhos diferentes. E aí você nunca vai conseguir, porque a gente consegue consolidar nas relações. A gente estava conversando sobre isso, só para fechar. Às vezes a pessoa tem fazer um adendozinho antes de fechar, pode. Sobre claro, a questão claro. de Deus, de religião, Sim, de fé. sim. A gente pode ter muito autoconhecimento, mas se a gente não souber se relacionar, vai tudo por água abaixo. Tem pessoas cheias de si. Eu me conheço, quando chega na hora, porque você só vai saber quando você se relaciona com alguém, seja quem for esse alguém. E pensa bem, amiga. Vamos analisar a situação. Quem sou eu? De tamanha importância que ninguém é merecedor da minha amizade. Tem algo estranho aí. Eu acho que tem algo estranho. Com certeza. Porque é uma pessoa que deva, não sei, se sentir superior, não sei. Mas é importante analisar isso, sabe? Por que eu não construo amizades? Só eu. Porque, gente, você constrói no trabalho, numa academia, numa faculdade, né? Isso é natural. O que acontece que você não consegue construir? Exato. Isso é uma coisa para ser trabalhada. É um ponto que é necessário, essa autorreflexão, essa autoanálise. O que me impede, o que as pessoas fazem de tão ruim a ponto que vai me desagradar. Então, de repente, o problema está em mim. Exatamente. Não está nas pessoas. Exatamente. Fale. Eu quero fazer uma observação que eu falei tanto, que eu me sinto uma pessoa muito abençoada, e sou mesmo muito abençoada. E eu esqueci de falar uma coisa importantíssima, que é uma bênção na minha vida. Minha irmã sempre fala que eu tenho uma capacidade de perdoar, de desculpar. Perdoar é forte, mas Você tem. eu sou uma pessoa Você tem. que vão me fazer mal, mas eu vou conseguir ainda orar para aquela É pessoa. impressionante. E eu sou aquela pessoa assim, não é que eu esqueci de nada, eu não esqueço não, mas eu também perdoo e a vida que segue, entendeu? Eu não tenho um desafeto na minha vida. Aí as pessoas vão falar, aí minha irmã, minha família, quem conhece a minha história vai falar assim, como assim? Como é que você esquece do que fizeram com você? Não é, eu não esqueci de nada. Tá tudo aí. Mas está tudo perdoado. Até porque E eu o não perdão é guardo você, mágoa de né? ninguém, eu não tenho mágoa no É o seu coração. coração que fica Minha amiga ali. sabe disso, eu não guardo nada de ninguém. Se você me fizer mal hoje, amanhã você vem falar comigo, olha, eu já esqueci, tá bom. Porque eu não sou uma pessoa de guardar rancor. E eu acho que isso é um presente de Deus na minha vida. Eu me sinto muito abençoada por ser assim, por ter essa capacidade de não guardar coisas ruins das pessoas. Ao contrário, eu quando penso em pessoas que me fizeram mal, eu prefiro lembrar das coisas que foram boas. Para que eu vou ficar pensando? E eu acho que isso é um presente. É um presente. Porque o sabe? lixo é da pessoa, não É é uma seu. bênção que eu tenho. E muita gente me devolve. questiona. Meus parentes me questionam. Eu fico impressionada como você é capaz de esquecer. Não esqueci.
Eu só não vou guardar aqui. Se na lixeira. Entendeu? Eu tenho exercitado isso porque eu aprendi que é um exercício que a gente vai fazendo, né? Que nem tudo é meu. Tem coisas que é do outro. E que o que é do outro não pode me afetar. Então, isso me ajudou muito. Porque durante muito tempo, tudo que acontecia com as pessoas, eu trazia para mim. Eu achava assim, eu fiz alguma coisa de errado, eu desagradei, posso ter tido uma fala inconsequente, algum comportamento inconsequente, mas sempre eu fazia alguma coisa. E isso me gerava uma culpa gigantesca, sabe? Quando eu percebi que essas coisas estavam me afetando emocionalmente, eu pensei assim, não, começa a analisar, será que tudo é seu? Será que de fato, Verônica, conversa muito comigo, Verônica, será que de fato você erra tanto? E aí eu comecei a observar que nem tudo é de mim. E se não é de mim, tudo bem, o outro resolva com ele. E eu vou vivendo a minha vida. Aquela Ana Beatriz fala muito isso, né? Eu vivia uma angústia muito grande pelo ponto que a gente falou anteriormente em relação a caber. Eu não queria desagradar ninguém. Eu queria ser aceita. Eu não, e a gente já se encolheu muito na vida para poder ser aceita. Eu cobrava de mim certos comportamentos porque eu queria ser aceita. Não era um problema comigo mesma, entendeu? Quando isso perdeu força, quando eu falei assim, não, as pessoas têm que me aceitar como eu sou, tem que gostar de mim como eu sou, porque é assim que funciona de mim para ela. Você vai se espremer e não vai conseguir Não, a gente chega nessa idade, né, gente? Bom, eu sou assim. Mas está muito velho, hein? Aqui, se você não a gente chega nessa idade, é incomodado. Já tem muita idade para ficar pensando se eu estou agradando ou não. Eu sou uma pessoa boa. Eu sei que eu tenho um coração enorme. Então, se alguém não gostar de mim, o que eu posso fazer? Eu não estou tão generosa quanto você, não. Eu sei que eu sou boa, eu tenho um coração gigante, mas não pisa no meu calo, porque eu tento, estou na fase que não filtro. Mas já foi muito pior, né, Vivi? Eu sempre peço a Deus, Senhor, mas você pede me dê sabedoria. Mas o legal é que você reconhece. Mas eu posso falar uma coisa? A gente gosta Eu dessa ainda coisa. prefiro uma pessoa assim. Com certeza. Aquela pessoa que não fala as coisas. Ai, que linda! Esse negócio de você muito, né? Meu amor! Mas por trás de você, eu conheço uma pessoa que ela tá assim, sorrindo para você, mas a faca tá aqui, ó. Mas ela tá na verdade, ela tá te bajulando. Ela tá com esse mas ela tá aqui, sabe? Você tá muito abençoada, amiga. Você tá com esse É muito ruim. Mas a gente começa a compreender isso. Das coisas que não são nossas, do outro. E é importante a gente enxergar isso, porque senão a mulher ela já carrega a culpa desde que nasce, gente. O que eu acho, para finalizar aqui eu falando, o que eu acho muito importante hoje sou eu filtrar o que eu vou falar no meu começar do meu dia. Porque isso vai refletir para o resto do dia. Então, às vezes, uma atitude minha, sem pensar, sem esse tal filtro que eu preciso filtrar, mas é com você mesmo. Essa atitude que às vezes eu vou tomar, até em relação ao outro, não precisava ser assim, isso vai estragar o resto do meu dia. Então, eu quero estragar o meu dia, onde eu peço a Deus que me dê sabedoria e paciência. E eu acho que eu melhorei muito. Olha, eu não te conheci antes, mas do primeiro dia que nós nos falamos, você é sempre muito gentil comigo. Sempre. Essa ela é. Você nunca teve uma fala que tenha me afetado, me deixado eu tenho muito esse cuidado de magoar o outro. Você pode ter ou ter tido com outras pessoas, mas comigo, nossa. O meu normal é esse, mas na hora do... O que a senhora vai falar, assim, é aquilo. É sincero. Porque ela não tem minhas palavras. Porque ela sempre elogia, ela é sempre generosa. Se ela chegar para mim e falar, Gia, seu cabelo tá ressecado, é porque tá ressecado mesmo. Ela fala, ela pega e fala. Não é com intenção de falar mal do meu cabelo. É porque ela era linda. Quando eu faço coisa que eu gosto muito de mim,
Eu quero que as pessoas que estão, que eu amo falem, que eu quero, porque eu tô tão feliz, e eu quero que elas estejam felizes como eu. E são as pessoas que eu mais amo, são as pessoas que são autênticas, né? Eu amo a autenticidade. Eu nunca vou falar que você tá bonita se eu não achar. Aí fica calada. Acho que você hoje está linda. Agora, se você perguntar para uma amiga, aí você responde. Se perguntar, responde, né? Se a amiga perguntar, eu estou bem, aí você vai ser sincera. Não, para mim, eu não gosto. Mas se você olha, eu e minha amiga, a gente ama a Rosa aqui, né? Mas outra coisa que e aí tem gente que acha que a gente usa essas coisas pra chamar atenção. Mas a gente é e a gente quer aparecer. Eu não gosto de bebida. A gente conversa. Não é a questão rosa porque a gente é exibida. Se não incomodaria. Se tá incomodando alguém, aí problema de alguém, né? Alguém tem que resolver esse problema do que tá incomodando. Quando me empolgo. Eu gosto de gente feliz, gente. Com as coisas. Quando as coisas me fazem ser bem resolvida. Eu gosto de elogiar. Sabe o que acontece, gente? Eu vim de uma época, toda essa rivalidade que a gente falou aqui desde o início, eu passei isso de uma forma muito intensa porque eu participava de concursos de beleza. E quando eu entrava, eu ganhava. Então imagina, gente, numa época onde todo mundo que entra num concurso de beleza quer ganhar. Por isso, quando você me elogiou daquela maneira, eu fiquei assim meio sem graça, porque de homem eu escuto toda hora, né? Que você sabe que o homem faz às vezes elogio com segunda intenção, mas tudo bem. Mas partiu tão sincero de você que eu fiquei meio... Mas eu também, Verônica foi sem querer no banheiro da academia, eu olhei pra ela, aquele olhão, falei... Agora tá mais linda. Tá lindo. Eu falei, nossa, como você é bonita, você é muito linda. Eu falo. Eu falei pra ela, não conhecia. Não a conhecia. Mas eu falei, porque eu achei... E é isso que é o problema das mulheres. As mulheres não querem elogiar umas às outras. São invejosas. Tem que acabar essa cultura. Eu não estava acostumada. Você ficou falando isso por conta dessa rivalidade, dessa competitividade. Todo mundo quer ganhar um concurso de beleza. E você cria o rótulo, a mais bonita. Só que você cria um rótulo numa fase da adolescência onde existe insegurança. Até para mim. Eu desfilava e saía da passarela, porque eu sempre gostei muito de desfilar. Eu chegava toda segura de mim. Só que eu saía dali para brincar com os meninos. Eu não tinha aquele padrão de menina toda se sentindo fora da passarela. O meu momento era lá. Saiu dali, eu mudava aquela característica. Era como se fosse uma personagem. E quando entrou a questão de querer caber, num grupo, né, entre outras mulheres, foi por isso. Porque durante muitos anos eu tinha essa dificuldade de criar laços realmente por conta dessas questões. Então eu fui me resguardando cada vez mais. Aquele jeito todo, tipo, até agir, eu tinha muito isso dela, voltei a ter também, mas que é uma natureza minha, eu sempre fui muito extrovertida, muito tagarela, então, mas eu precisei, sabe? Refinar. E aí, depois que eu comecei a melhorar e conheci vocês, né, que tem o mesmo jeito meu, nós não somos pessoas discretas, melhorando isso. Mas essa rivalidade, isso é muito essa rivalidade, assim, na minha cabeça, nunca existiu. É lamentável, né? Sofria, porque eu também não entendia do que eu era excluída e falava assim, não sei porquê. Todo mundo foi chamado, menos eu. Não entendia. Hoje em dia eu entendo um pouquinho, alguma coisa. Mas quem faz isso é uma pessoa insegura. E só para eu falei isso para chegar ao ponto e a névoa mental tirou de mim. Adorei a névoa mental. E aí, você estava falando, Soraya? E quando você falou aquilo pra mim, eu fiquei encabulada, porque eu não esperava ouvir de uma mulher. Com isso, eu fiz um movimento diferente. Porque eu aprecio as pessoas. Eu acho você linda, Vivi linda, Gigi. Obrigada. Por que não falar?
Eu também sou Pode ter, assim. porque as pessoas Eu falam, falo. nossa, você não Eu vê. falo. Eu tenho prazer. Eu sei que às vezes Eu também até sou assim. fico um pouco excessiva. Eu Quando falo eu tô e feliz. gosto de ouvir, porque as pessoas gostam de falar assim. Ah, ela adora elogio. Todo mundo gosta de elogio, gente. Mas quando eu acho muito bonita, Que como eu já falei umas 3 vezes, eu não paro de falar. Pra mim é hipocrisia. Eu sou assim. Seja de uma roupa É, quando bonita eu que gosto você muito. vista, É. seja do cabelo que você foi no salão e caprichou, Uhum. seja a unha que você fez, diferentou. É. Toda pessoa, principalmente mulher, gosta de receber elogio. Uhum. Quem disser que não, eu não faço questão, eu acho hipocrisia, sabe? E quando eu Todas me nós sinto à gostamos. vontade com pessoas que eu gosto, ou num ambiente que está me deixando muito feliz, gente, eu falo, eu gosto disso, eu acho importante. Vamos marcar um almoço. Eu não sou Esse nosso almoço. O que acontece? Às vezes, gente, a gente acorda tão mal, né? É. A Gisele Bündchen, uma vez, dando uma entrevista, ela Cheio de depressão. tem dias que eu me acho muito feia. Falei, querida, Eu também tenho não é esses só dias. você. Tem dias que a gente não Um dia que eu olho no espelho, meu Deus, como eu tô feia. Gisele no banheiro da academia, igual técnico, e fala assim, você é tão linda. Gente, Mas é você na visão do outro. Eu não conheço, eu olhei, fiquei encantada. Ela é bem resolvida, ela Muito consegue bom. falar isso pra você. exatamente. Eu conheço mulheres lindas, mas que não conseguem falar pro outro, porque eu acho que aquilo incomoda ela mesmo. Entendeu? Então, a pessoa que ela é bem resolvida, ela consegue falar pro outro. Você está linda, você é Não tem nada a ver linda. uma coisa com a outra. Eu Às falo vezes com muita você melhora facilidade, o astral de alguém, eu que achar. às vezes naquele dia nem. É verdade, É verdade. verdade. Então, é importante isso. É muito Você importante. vê que o outro te admira, É. eu admiro a Gi, e saber que ela me admira é maravilhoso. Eu admiro a Vivi, saber que ela me admira. Claro, eu falo. Você é a mesma coisa. É o que eu acabei de falar. Quem disser que não hoje você não tá me quer dando uma troca. eu receber elogio, não faço questão. Mas tem um dia que você tá mais linda, você hoje é linda. Bom, para a gente fechar agora, eu vou pedir para essas 3 maravilhosas convidadas deixarem uma mensagem aqui. A gente pode até pensar, se fosse o seu último dia de amizade, o que você gostaria de falar? Eu ia agradecer por tudo que você me proporcionou até aqui. Pelo seu amor, pelo seu apoio nos meus momentos difíceis e dizer que você foi muito importante para mim. É porque é o meu último dia, que você continua sendo, né? Então isso é muito importante, é saber conhecer o outro. Então, agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade para conhecer pessoas como vocês, que isso é muito bom. E eu acho que isso a vida é um presente de Deus. Né? E a gente recebe o presente que a gente está colhendo aquilo que deu. Então, a amizade, para quem tem, é preservar, agradecer a Deus o privilégio de ter pessoas como vocês na nossa vida. Então, é isso que eu queria dizer se fosse meu último dia de vida. Mas que Deus não quer que seja o último dia de vida. Mas não é. Ainda tem muita coisa. Se fosse. Eu também. Minha palavra é essa, gente, na vida. É gratidão. Eu acho que a palavra que mais me representa na vida é gratidão. E não é clichê. É do fundo do meu coração. Gratidão mesmo. E eu não sei, gente. Quero que vocês continuem gostando de mim. Mas é isso, gente. Eu nem consigo. O que me representa Mas é isso, é o que você é sente. gratidão mesmo. Eu sou muito grata pelas minhas amigas, por eu ter esse privilégio. Para mim, minhas amigas têm muito valor. São muito preciosas. Obrigada. Eu tenho a Eu gratidão. sei que eu estou incluída nisso. Com certeza. Coraçãozinho, gente. Vai Bom, ver. se fosse o último dia de amizade, né? Uhum. Eu agradeceria pelo aprendizado, pela troca, porque nós aprendemos muito entre nós, né? Uhum. Mulheres, até amigos homens, eu sempre tive muitos amigos homens, e que me moldaram a essa pessoa que eu sou hoje. Eu precisei conviver, né, no social com pessoas, como eu falei, eu gosto mesmo, eu gosto de ouvir história das pessoas, eu gosto de saber sobre a vida das pessoas.
eu gosto de gerar amizade, e isso vai me ajudando nessa construção minha como pessoa nessa vida, né? Aquilo que eu vi em alguns relacionamentos que não foram bons, eu entendi e filtrei para minha vida. Aquilo que foi bom, eu absorvi e sigo, entendendo que é um aprendizado, que é um exemplo do que eu possa fazer ou do que eu não posso fazer, entendeu? Eu acho que quando a gente constrói esses relacionamentos, a gente começa a bem que aprender como se conduzir na vida e no social. Você vai entendendo em qual momento você pode brincar de forma mais intensa, em qual momento você tem que ser mais comedida. E isso a gente aprende assim, convivendo com o outro. Verdade, Entendeu? verdade. Eu acho que cada uma de nós temos uma característica muito própria. Agora eu que vou perguntar. Quais são as características nossas? Se fosse seu último Mas nós temos um forte. Ela foi muito rapidinha, porque eu ia falar isso mesmo. Viu? É uma sintonia tão grande. Muito manas gêmeas. Muito manas gêmeas. Gente, assim, eu fico assim lisonjeada mesmo. Eu amo muito vocês. Vocês são pessoas que são muito preciosas na minha vida. Obrigada. Cada uma com a sua característica marcante. Nós fomos construindo isso, né? Existe uma afinidade muito grande. Eu acho que, assim, a escolha de estarmos aqui hoje falando sobre esse tema não é à toa. É porque realmente é genuíno, é verdadeiro. Então, assim, como eu falei, isso eu sou sempre, né? Tem várias coisas que nós já passamos. Quando o João ficou com Covid, eu tô passando aí embaixo, falei, João tá com Covid. Não interessa, não importa, eu não tenho medo disso não. Eu vou te levar para o hospital, eu vou te levar uma comida. Você quer que eu vá para sua casa fazer uma comida para você? Sabe, esse tipo de coisa é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. E eu sei que eu posso Achei que você tinha esquecido. Não esqueço de nada. Tá vendo? É Não esqueço gratidão. de nada. Não Gratidão. esqueço de nada. Sabe, tem outras pessoas. Eu queria que tivessem várias pessoas aqui. Mas nós estamos representando essas várias pessoas. Estão Né? representando essas pessoas também. Né? Então, isso é muito importante. Muito importante. Tem várias coisas, né? Na doença do meu pai, agora com a questão da minha mãe. E assim, e a gente vai se fortalecendo. São dias e dias, né? Não é porque a gente entende alguma coisa melhor que a gente está bem. Às vezes a gente precisa muito de um abraço. Mas essa aquilo que eu falei desde o começo é uma característica minha. Eu cresço na hora difícil, eu não meço o esforço, mas isso, se não for do coração, nada vale. Foi lá me visitar quando eu operei. Escondi de todo mundo. De todo mundo. Eu agora dei uma olhada para vocês três, assim, rapidamente, e me veio um pensamento espontâneo, assim, de fazer isso aqui, olha, vem cá. A gente só não pode soltar a mão. Verdade. É verdade. Verdade. Não deu Legal. vontade de falar isso. Obrigada. Mas a gente tem que falar. Então entrou mais uma para poder chorar. Pronto. É verdade. Muito Estamos legal. juntos. Que manhã Maravilhosa. Deixa eu só Não, isso terminar. daqui é papo terminei. Nem Não, a gente tem que fazer mais capítulos. Muitos capítulos. Gia também, minha mana gêmea. Gente, é muito engraçado como tudo foi construído. Muito, né? Foi muito Já importante, nas festas, a gente já, com o olhar, Sim. a gente Não, já eu- se encontrava. Amira, eu tava vendo fotos que eu tava fazendo uma limpeza no meu celular, né? Que a gente vai armazenando. Gente, eu não sabia. Coisa lá atrás, né? Que a gente tava 11 anos nessa caminhada. Lá atrás, as fotos já eram eu, você, Soraya. Eu, Soraya, você. Já era, assim. E a gente Nas festas, nas festas, reuniões. era sempre os três, gente. É. Mas assim, essa ligação não é de bem menos tempo. Não eu com você, eu com a Vivian. Que a gente realmente, nós demos um laço. assim. Foi. Passamos por coisas complicadas Isso, juntas, é. choramos juntas. Isso.
E aí fomos construindo isso, muita confiança. Muita confiança. Muita lealdade. Muita lealdade também. Eu não tenho medo de falar qualquer coisa para vocês. Bom, né? Isso é muito bom. Não tenho medo. E a Não gente tenho preciso ter esse cuidado. parça mana gêmea mesmo. Parça, mano. Parça mana gêmea. Parça. Isso é muito bom. Arrisca chão, arrisca tudo. Arrisca tudo, exatamente. Amo muito você. Verônica, olha, também veio aqui, presente que veio também pra gente. Eu cheguei recente, né? 10 anos. Mas já ocupou Muito linda, né? Eu tô na Bodytech há uns 6 anos. Então, não é tão pouquinho assim. Mas é porque você entrou na dança, não tem isso não, né? Onde a gente... Isso, da Claudiana. Da Claudiana. muito carinhosa também. Muito amiga, uma pessoa muito, extremamente Tem um confiável. remeleixo. Olha, o remeleixo dela, chama muita atenção. Tem um remeleixo que a gente não consegue olhar para as outras pessoas. Eu falei, é um remeleixo danado. no aniversário da Simone, Deilane veio. Deilane veio perto de mim. Assim, caramba, aquela sua amiga ali, hein? É, menina. Tem molejo, Vera já te pegou. Mas eu nunca vi, vocês não, eu assisto vídeos, aí eu não consigo olhar pra ninguém, eu só consigo olhar pro Ela veio remeleixo. 2 vezes falar comigo. Foi. Aí que eu a conheci. Ela é ótima. E ela Gente, também é uma pessoa muito bonita, não só por fora, linda. mas só casca. Não, uma pessoa muito tem uma bonita energia, tem uma luz. Mas quando você falou assim, só tem 6 anos que não é o tempo. Não é o tempo. Tem pessoas que ficam com a gente a vida inteira. Inteira. Aí chega um do nada. Então, eu acho que isso é uma conquista sua. A qualidade. Porque vem lá de dentro. Tudo que vem do coração é verdadeiro. É verdade. Então não é o tempo. Às vezes você conhece a pessoa o tempo inteiro e ela não consegue. Não te acrescentou em nada, e nem você ela você. Você São os encontros, gente. sabe São o que os acontece? encontros, né? Eu, desde novinha, eu sempre tive muito problema de saúde, e desde novinha, minha família precisou muito dos vizinhos, porque às vezes eu tinha problemas sérios, e muitas vezes vizinhos iam na nossa casa para me socorrer. Quando eu tive a minha filha com problema, eu precisei muito das minhas vizinhas, porque a minha família não morava perto, e às vezes minha filha tinha certos momentos, né, que passava mal, e eu batia na porta dos vizinhos igual uma louca, para que me ajudassem. Então, durante a minha vida inteira, eu precisei das pessoas. Então, eu dou uma importância enorme a cada laço que eu cativo em alguém, ou que alguém cativa em mim, aquilo se torna algo grande, precioso. Precioso, de muito valor. Porque só a gente, quando passa por situações assim, de depender dos outros, que a gente vai entender. É verdade. O quanto é importante a gente estar em meio às pessoas. Verdade. Meninas, eu agradeço muito, e a gente podia terminar cantando uma parte. Eu vou querer mais. Cara, não, quero chorar o seu choro. Quero sorrir seu sorriso. Valeu por você existir. Amigos. Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Lembrando que esse podcast é em homenagem ao Dia do Amigo. Beijo, gente! Beijo!